medida, ela nos ajuda a quantificar essa grandeza física. Existe um conjunto de unidades que é reconhecido em todo o mundo científico, que é o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Aqui está uma tabela com algumas grandezas e as suas respectivas unidades e o símbolo que a representa. Um exemplo bem comum é o comprimento. A sua unidade de medida no sistema internacional é o metro, e o metro é simbolizado pela letra M minúscula. Outro exemplo, a massa. A sua unidade de medida no sistema internacional é o quilograma, e a sua representação é dada pelas letras kg. Outra bastante utilizada na física é o tempo. O tempo ele é dado em segundos e o símbolo que o representa é o S. Existem outras grandezas físicas que iremos explorar no decorrer do nosso curso. Um exemplo bem comum é a velocidade. Usualmente, representamos a velocidade por quilômetros por hora. Já no SI, representamos por metros por segundo. É aí que entra o contexto de conversão, que logo mais explicarei para vocês. Uma outra grandeza que está bastante presente no nosso cotidiano é o comprimento. A sua unidade representada no SI é o metro. Aqui temos uma tabela do metro e as suas derivações, as suas conversões. Representado no centro nós temos o metro. Partindo para a direita nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. À sua esquerda nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Uma regra bem simples de você converter metro nessas outras unidades é você multiplicar por 10. Por exemplo, nós temos o metro. Se você quer transformar metros em decímetro, você basta multiplicar o valor de metro por 10. Se você quer transformar metros em centímetros, você multiplica por 10, multiplica mais uma vez por 10. Se você quer transformar metros em milímetros, você vai fazer a mesma regra anterior. Você vai multiplicar uma vez esse valor por 10. Tendo esse valor, você multiplica mais uma vez por 10. Com o resultado obtido, você multiplica mais uma vez esse valor por 10. Ou seja, quer transformar, só recapitulando, quer transformar metro em decímetro, multiplica por 10. Quer transformar metros em centímetros, multiplica por 100. Quer transformar metros em milímetros, multiplica por 1000. A mesma regra ela pode ser utilizada ao inverso. Se você quer transformar metro em decâmetro, é só você dividir por 10. A sua direita, indo à sua direita, multiplica por 10. Indo à sua esquerda, divide-se por 10. Então, quer transformar metros em decâmetro, você só basta dividir esse valor de metro por 10. Quer transformar em hectômetro, divide uma vez por 10 esse valor. Com o resultado obtido, divide mais uma vez por 10. Quer transformar metros em quilômetros, pega esse valor, divide uma vez por 10, divide com esse valor obtido, divide mais uma vez por 10, com novamente o valor obtido, divide mais uma vez por 10. E você vai obter o seu valor em quilômetros. Quer uma forma mais rápida? Quer transformar metros em decâmetro? Divide por 10. Quer transformar metros em hectômetro? Divide por 100. Quer transformar metros em quilômetros? Divide por 1000. E por aí, essa regrinha ela se aplica a todas essas unidades, tendo como o metro. Um exemplo bem simples é o seguinte: um metro ele equivale a 1 metro. Um quilômetro ele equivale a 1000 metros. Um hectômetro ele equivale a 100 metros. Um decâmetro ele equivale a 10 metros. Um metro, como dito anteriormente, ele equivale a 1 metro. Um
decímetro ele equivale a 0,1 metro. 1 centímetro equivale a 0,01 metro. E 1 milímetro equivale a 0,001 metro. Outras variedades que nós temos também, além do metro, né, é a área, né, são as áreas, as superfícies. Né. Para transformar as superfícies, equivale à mesma regra anteriormente. Só que, ao invés de você multiplicar por 10, você vai multiplicar por 100. Né. Pegando o metro como a nossa base inicial, né, se eu quero transformar metro em decímetros, eu multiplico esse valor de metros por 100. Né, e aqui se equivale também às outras unidades. Beleza? Se eu quero transformar metros em decâmetros, a mesma coisa que a regra anterior, eu divido esse valor por 100. Né? Anteriormente, para metros, eu dividiria por 10, só que aqui, metros ao quadrado, nós iremos dividir por 100. A mesma coisa vale para o volume, essa mesma regra se aplica ao volume. Só que aqui, ao invés de multiplicarmos por 100, né, por 10 ou por 100, nós iremos multiplicar por 1000. Se eu quero transformar metros cúbicos em decímetros cúbicos, é só eu pegar esse valor que eu tenho em metro cúbico e multiplicar por 1000, que eu vou ter o meu valor em decímetro cúbico. A mesma coisa acontece para os outros, é só multiplicar por 1000, multiplica por 1000 mais uma vez, você terá o valor em centímetros, multiplica por 1000 mais uma vez e você terá o seu valor em milímetros. A mesma coisa acontece quando eu quero transformar metros em decâmetro, hectômetro e quilômetros. É só eu dividir por 1000 e eu vou ter os meus respectivos valores. Já na questão da velocidade, como eu falei, usualmente nós utilizamos a velocidade em quilômetros por hora, só que no SI ela é representada por metros por segundo. Aqui nós temos uma regra de conversão bem simples. 1 metros por segundo ele é igual a 3,6 km por hora. Tendo essa relação, nós podemos converter qualquer valor de quilômetros por hora em metros por segundo ou metros por segundo em quilômetros por hora. Né? Utilizando a relação anterior que nós temos, que 3,6 km por hora equivale a 1 metro por segundo, nós temos que a seguinte relação, né? 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo, é igual a 18 km por hora, é igual a x, que é o valor que nós desejamos encontrar. Tendo essa relação em vista, né, nós multiplicaremos em forma de x, multiplicaremos 18 km por hora em metros por segundo e 3,6 km por hora por x. Né? Lembrando que é sempre aconselhável, quando você for fazer essa multiplicação por x, organizar os seus valores. Metros por quilômetros de um lado e metros por segundo em outro. Esse valor que iremos obter de x, ele é em metros por segundo, por isso que ele está desse lado da igualdade. Fazendo a multiplicação em forma de x, nós temos que 3,6 km por hora vezes x é igual a 1 metros por segundo, a 1 metros por segundo, que multiplica 18 km por hora. Né? Aqui não podemos colocar simplesmente 18 km por hora, porque nós temos esta unidade de medida. Né? E estas unidades de medidas, para esse caso da velocidade, elas são de grande importância, então não podemos fazer essa simples multiplicação. Né? Aqui
se nós multiplicarmos, nós temos que manter em metros por segundo. Por isso que eu estou deixando esse valor aqui para ficar bem claro para vocês. Então, se eu fosse multiplicar, ficaria 18 km por hora, que multiplica metros por segundo. Então, aqui, o que eu tenho desse lado da igualdade? Eu trago para esse lado, se está multiplicando, eu trago para esse lado dividindo, e aqui nós temos que x é igual a 1 metros por segundo vezes 18 km por hora, que multiplica 3,6 km por hora. Aqui nós temos as unidades em cima e embaixo, né? Quilômetros por hora e quilômetros por hora. Nós sabemos que se eu dividir quilômetros por hora por quilômetros por hora, vai dar 1. Então, é só eu pegar o valor de 3,6, dividir por 18, que vai dar o meu resultado em metros por segundo. Né? Lembrando, prestem bem atenção que eu mantenho a minha unidade metros por segundo. Por quê? Porque aqui embaixo ela não tem a unidade metros por segundo. Né? Nós só temos quilômetros por hora. Então, dividindo quilômetros por hora por quilômetros por hora dá igual a 1. Então, o meu valor de x é 5 metros por segundo. Isso equivale a dizer que 18 km por hora é igual a 5 metros por segundo. E assim está feita a nossa conversão. O mesmo equivale para se eu quiser transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Basta eu pegar o valor e multiplicar. Se eu tenho 18 km por hora e eu quero transformar metros por segundo, eu divido 18 km por hora por 3,6. Se eu quero transformar metros por segundo em quilômetros por hora, eu pego o valor e multiplico por 3,6. Por exemplo, se eu quero transformar 5 metros por segundo em quilômetros por hora, se eu multiplicar esse valor por 3,6, eu vou ter 18 km por hora, certo? Então, essa foi a nossa primeira aula. Muito obrigado e nos acompanhe nas próximas aulas.